Oi, galerinha do 8º ano. Então, o nosso texto de hoje é sobre investigações de fôlego. Você já leu um caderno especial de jornal ou revista em que várias reportagens tratam de um tema comum? Então, a seguir está produzida uma parte da série Reportagem Descaminhos da Escola, publicada em um jornal Diário do Nordeste do Ceará, na versão digital. Observe que o texto está estruturado de modo que remete à navegação da internet. Então, vocês viram lá na explicação sobre o gênero textual reportagem que eu disse a vocês que ele pode ser impresso ou online, certo? Pela internet. O tema discutido nessa série é de grande importância para a educação no Brasil, o transporte escolar. Reflita antes de ler sobre como você chega até a sua escola no dia e converse com os colegas a respeito do assunto. Então, se estivéssemos em sala de aula, nós iríamos fazer uma discussão sobre como é que você chega na escola. Então, quantos chegam de ônibus, quantos precisam de transporte para ir para a escola. Então, pensem nisso aí. Quais de vocês precisam do transporte escolar? Então, é um programa do governo federal chamado Caminhos da Escola. Mas como é uma reportagem, ele está entre parênteses aqui, Descaminhos. Quais são as dificuldades ainda que vocês enfrentam a respeito do transporte escolar? Então, aqui é uma reportagem aqui, da internet, texto de Mequilde Júnior e foto de Cid Barbosa. Então, muitas vezes aqui, vamos lá, eu vou fazer um podcast da leitura do texto e vocês podem acompanhar junto. Estudantes morrem nas estradas do país enquanto apenas vão ou voltam da escola. A viagem fatal é realizada em transportes precários, velhos, sem segurança, pelos quais as prefeituras pagam milhões de reais. No Ceará, tem um mês da morte mais recente, longe de ser a última. As escolas são, em geral, o ponto de partida para quem sonha acordado. Antes de estudar para ser alguém, um número incontável de meninos e meninas madruga com o sol. Isso daí é uma reportagem lá do Ceará. Não que seja a nossa realidade, não sei, vai depender de cada um. Saem de casa com o dia em meia luz. Sobem veículos e deixam o vento ainda frio no sertão lavar o rosto. Numa mão seguram firme o caderno, com a outra a própria vida. Nem todos conseguem segurar com a mão até o final. A chegada à escola já é o próprio sucesso para quem ainda tem uma vida a percorrer, porque o primeiro aprendizado é sobreviver ao ir e vir. Quando conhecemos Jarlane Lima Gonçalves no Riacho Fundo, localidade do município do Crato, no Cariri, ela já tinha voltado para casa com o caderno sem um risco a mais. A lapiseira guardada no estojo no mesmo jeito de quando saiu de casa às 5h30 da manhã. Desceu o morro pelo caminho de areia e pedras, pulou um córrego de esgoto e ficou aguardando passar o transporte escolar, que não veio mais uma vez. Após uma hora de espera, soube novamente para casa. Foi assim nos 5 dias úteis da semana anterior e naquela outra segunda-feira em que nos encontramos. A Prefeitura Municipal já não pagava havia mais de 2 meses. Quando completaram os 60 dias sem dinheiro, os motoristas decidiram que deixariam de rodar. Soou para Jarlane que não vai para a aula alimentar o sonho de ser professora. Então, assim como Jarlane, naquela semana, ao menos 1.000 crianças deixaram de ir à escola no Crato. Mas naquela semana, ao menos 1.000 crianças deixaram de ir à escola no Crato. Nos períodos em que a prefeitura quita os atrasos e os motoristas seguem a rota, as crianças do Riacho Fundo sobem no transporte escolar. Uma caminhoneta com vários bancos de madeira montados na carroceria e envolvidos em cima e nos lados com varas em que, no teto, está sobreposta uma lona de plástico. Fica mais fácil entender chamado de pau de arara. É difícil admitir que quando amanhece o sol, o galo canta e os pássaros, um monte de meninos e meninas se amontam imprensados em pequenos poleiros feitos passarinhos presos numa gaiola ambulante a caminho da escola. A precariedade em transportes escolares, em absoluta maioria terceirizados, é presença unânime nos estados do Nordeste, ainda que uns mais, outros menos.
ônibus que deveria estar condenado à sucata, caminhões e caminhonetes abertas, van cujas engrenagens gritam de exaustão e até motocicletas transportam centenas de milhares de alunos no Ceará. E aqui é o roteiro. Durante uma semana viajamos por todas as regiões do estado. Isso daí foi o repórter, né? Incluindo as diversas com Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. Vários caminhos unem e desunem casa e escola. Trilhamos. A pergunta que carregamos debaixo do braço era: por que é tão árduo o direito da educação? Dinheiro pelo ralo. Municípios do Ceará pagaram 600 milhões de lotação de veículos para levar alunos somente em 2014. A conta é mais cara que se percebe a precariedade. Prefeituras reclamam de crise financeira, mas não reduzem o aluguel. Ministério Público apoia a corrupção. Antes mesmo do início do ano letivo, pais, alunos e motoristas enfrentam uma maratona. Os primeiros fazem fila na porta das escolas desde a madrugada para garantir uma vaga. Os últimos realizam a entrega coletiva de cópias da documentação do carro para o cadastro do transporte escolar. O dinheiro cairá na conta no segundo ou terceiro mês da realização do serviço. Quem deposita é a empresa contratada para a alocação. É assim em praticamente todos os municípios do Ceará e na maioria das cidades do Brasil, onde o carro alugado é o principal condutor da criança até a escola. Uma travessia que somente no Ceará custou 600 milhões aos cofres municipais no ano 2014. Para chegar a esse valor, consultamos um a um os dados fornecidos pelas prefeituras municipais ao Tribunal de Contas do município. Estão disponíveis para qualquer cidadão. Então, o levantamento ocorreu em 183 municípios, executando-se apenas a capital Fortaleza, por meio do portal da transparência do Tribunal de Contas dos municípios. É possível se chegar aos valores pagos, quantidade de parcelas, datas e beneficiários, mas é indo nos lugares e conhecendo a qualidade do serviço prestado que 600 milhões de reais custam ainda mais caro. Ônibus em idade avançada se cruzam na rodovia enquanto levam estudantes para a escola no município de Milagres. A conta escolar custo-benefício não fecha nas planilhas municipais, mas a relação passa pouco despercebida. No dilema dos orçamentos das prefeituras, custos com materiais hospitalares, folhas de pagamento de professores, limpeza urbana e previdência são motivos de fortes reclamações dos prefeitos municipais na contabilidade das despesas. O que fazer no caso de irregularidades? Os gestores dos estabelecimentos de ensino, pais ou responsáveis pelos estudantes que utilizam este transporte, ao identificar alguma situação que coloque em risco a segurança dos alunos, deve se informar a Secretaria de Educação responsável e, não obtendo sucesso, notificar o Ministério Público. Podem informar, por exemplo, condições impróprias do veículo destinado ao transporte escolar ou quando o número de alunos possíveis de serem transportados é maior que o número de assentos com cintos de segurança disponíveis, além de estar atentos para outros aspectos. Aprendizado distante. A qualidade do ensino público começa na porta do veículo que leva à escola. A precariedade dos transportes faz com que muitos alunos cheguem à porta da sala de aula já cansados, sujos, desestimulados. Na viagem de casa ao aprendizado, tem uma fraude no meio do caminho. A escola fica no horizonte, onde se perde de vista. A educação é mais para lá. Municípios que, em geral, apresentam precariedades no transporte de alunos não fizeram outros deveres de casa. O fechamento de escolas da zona rural e a dificuldade em acesso ao transporte escolar são alguns dos primeiros intimidadores da continuação dos estudos. Um outro são notas baixas. Depois, muitos entram em férias permanentes. Jefferson diz que vai todos os dias para a escola porque a mãe, Aldamira, a mãe, quer que os filhos tenham um futuro melhor, que não tive. O menino resmunga quando volta da beira da estrada pela 7ª vez porque o transporte escolar não passou para levar até a escola no distrito de Santa Fé. Diz para a mãe que queria deixar de ter o trabalho de ir e vir. Alegando falta de recursos para manter os alunos e professores em pequenas comunidades, os estabelecimentos são fechados e incorporados em comunidades maiores mais próximas. Entra em cena o transporte escolar, de que a dependência só aumenta.
Já são 2 milhões a mais de usuários entre 2005 e 2014, ano que registrou 8,8 milhões de usuários, a maioria do Nordeste, 2,9 milhões. O levantamento nacional de 2014 é publicado em primeira mão pela reportagem. Em 2012, o relatório de desenvolvimento divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento apontou que no Brasil, em cada 4 alunos que iniciam o ensino fundamental abandonam antes de completar a última série. O alto índice de reprovações foi revelado como um maior responsável, além da precariedade das escolas e a falta de professores. Paralelo a isso, houve redução no número de matrículas na rede pública. No Ceará, a queda foi 2,95 em relação ao ano anterior. Representou 54 mil matrículas a menos. O sistema de ensino, contudo, é maior. Não tem um problema, são vários, mas nem sempre a falta de transporte de qualidade é lembrada quando o assunto é melhoria do ensino. Tão invisível é essa questão, explica a psicopedagoga Iracema Carvalho, mestre em Educação pela Universidade do Ceará. Durante 2 anos, Iracema acompanhou entraves para acessibilidade como fator de risco no aprendizado do Ceará. Eu vejo muitas melhoras, mas o sucesso de um município não significa dos outros. Tem lugares muito atrasados. Não basta ter um bom ensino e antes e depois fazer uma criança arriscar a vida no desenvolvimento de um pau de arara. Na viagem pelas rotas incertas, no caminho entre escolas e comunidades, paramos no município Brejo Santo, com um pouco de 40 mil habitantes e uma diferença em relação às cidades do seu mesmo tamanho. O gasto milionário com aluguel de veículo é substituído pelo investimento em frota escolar própria. Em maio deste ano, o município recebeu o Prêmio Nacional por seus estudantes terem se destacado entre as maiores notas do país para o 5º e o 9º ano de ensino fundamental, conforme o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, essa é uma reportagem de Mequilde Júnior, Caminhos da Escola, do Diário do Nordeste de junho de 2015, disponível nesse site aqui, certo? diariodonordeste.verdesmario.com.br. Então, gente, esse é o nosso podcast, do nosso texto, da nossa reportagem. Espero que vocês assistam e tenham entendido. Até logo.